Você já se percebeu com aquele peso um pouquinho acima do que você gostaria de ter e olha no espelho e parece que não é a imagem que você gosta e gostaria de mudar tudo isso? Mas para mudar tudo isso, nós temos que entender como você chegou a ficar dessa forma. Eu sou Paula Velker e eu ajudo as pessoas a transformar os seus sonhos em realidade através do pensamento sistêmico. E aproveita esse momento aqui e dá aquele joinha pro vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho para receber mais vídeos meus assim que ficarem prontos, tá? Olha só, hoje nós vamos falar de excesso de peso, mas não é um excesso de peso que simplesmente envolve só a sua beleza, sua autoestima. Eu quero falar daquele peso em que você tem aquela ansiedade, aquele desejo de comer e parece que tudo está te faltando e por isso você tem que substituir através da alimentação. Nos aspectos sistêmicos tem várias dinâmicas para isso, vou falar algumas delas. Acontece que a nossa história familiar, muitas pessoas, principalmente ancestrais de guerra ou ancestrais bem lá para trás, algumas gerações passadas, eles tiveram muitas privações a respeito da comida. Muitas pessoas até morriam realmente de desnutrição. Desnutrição era comum até mesmo para as crianças. Uma vez que a mãe não era completamente nutrida, a criança nem vinha, acontecia alguns abortos. E também quando vinha, a desnutrição é muito grande, embora isso não tenha só no passado, acontece também ainda hoje, mas num grau um pouquinho menor do que acontecia no passado. Mas todos nós carregamos histórias de falta e de escassez alimentar também, tá? Falta de escassez de comida e escassez de comida ou escassez financeira que levava também à falta de nutrição. Diante disso, essa informação familiar vem para esse campo seu familiar e que fica piscando essa luzinha dizendo algo está faltando, alguém sofreu por não ter alimentação, alguém sofreu por falta, tá? Grava a palavra falta. E aí você vem aqui, lindo, belo, formosa, nasceu, mas carrega toda a história da sua família. Em algum momento você registrou esse acontecimento, mesmo que você não conheça essas pessoas, né? Que elas fazem parte da sua família, mas não estão na mesma época, né? E aí você, com esse registro, você pode criar dinâmicas de fidelidade. Tá? Quais são essas dinâmicas? Eu posso criar a dinâmica de eu faço como você, que seria uma pessoa que pode desenvolver anorexia, deixar de comer. São pessoas que às vezes comem e acabam vomitando porque não comem, porque ela quer ser igual a outra, porque existe esse sentimento, ou esse amor mágico que a gente fala das constelações, que é, se eu for igual a você, eu tô te ajudando nessa dor, né? Tô compartilhando da mesma dor, e aí a gente fica juntinho, aí a forma que eu faço com que você pertença a esse sistema. Então, eu faço igual a você, então desenvolve vários tipos de doenças, e doenças físicas e doenças emocionais também a respeito da comida, ou às vezes não propriamente dito material, né, algo que você come, mas a sua aparência, você fala assim, não posso engordar, não posso engordar, não posso engordar, ou não posso comer isso, ou não posso comer aquilo, ou às vezes até cria rejeições sobre alimentos que é para cumprir a fidelidade lá de ser igual àquela pessoa. Rejeição de leite, de lactose, rejeições de vários tipos de comida, simplesmente para você não nutrir completamente o seu corpo e estar lá ligado a esse ente querido que teve privações de alimentos, tá? Então, isso é uma dinâmica. Nós podemos ter a dinâmica do que eu vou com você, né? Pessoas que morreram ou que sofreram, que tiveram essa escassez e que ficaram doentes, por exemplo, ou que realmente morreram com essa falta de alimentação, essa pessoa que diz, quando ela no seu inconsciente diz, eu vou com você, ela simplesmente fica olhando para a morte. Ela tem uma tristeza, ela desenvolve uma ansiedade muito grande, né? E quando desenvolve uma tristeza, uma depressão, que significa eu vou com você com aquela dor. E aí ela pode deixar de comer, né? Ou ela pode comer demais, né? Mas nesse movimento, é mais deixar de comer, porque deixar de comer e deixar de nutrir o seu corpo significa eu vou para a morte, porque comida é algo que esse corpo precisa, né? É necessidade, lá na pirâmide de Maslow é a primeira. Então, o que nessa dinâmica, a dinâmica de eu vou com você,
vai para a morte. Na nossa terceira dinâmica de fidelidade é eu salvo você, né? Qual seria esse salvador? Ai, já que você não pôde comer tudo aquilo que você gostaria de comer para nutrir o seu corpo, uma forma que eu tenho de salvar é comer tudo que me aparece, tá? E você tem uma compulsão alimentar de comer. Então você come, detona aquela barra de chocolate, aquele pote de sorvete, e não é só isso. Tudo que você vê é como se você estivesse preenchendo aquilo que não foi possível preencher naquele momento da sua história familiar, e você simplesmente come e não sabe por quê. Você pode ver que isso vem de muita ansiedade, né? Ansiedade ligada à comida. Você desenvolve aquela pressa de alimentar, porque algo está faltando. Então, quando algo está faltando, nada se completa. Você come agora, depois você come depois, passa mais uns minutinhos e come de novo. E aquilo vai se tornando um excesso de peso, né? E onde desencadeia também várias outras formas de, né? Porque uma ansiedade, um excesso de peso vai baixando a autoestima, ou você passa a se isolar, torna um processo de exclusão, porque não quero sair porque eu me sinto feia ou feio, ou não quero fazer isso ou aquilo, não quero me relacionar. Isso impacta em todas as áreas da sua vida, tá? Todas as áreas da sua vida, e isso pode ser simplesmente uma fidelidade com a sua ancestralidade. E como olhar para tudo isso, né? Entendendo, principalmente, está vendo que o excesso de comida não é tão distante da falta de comida. Os dois estão ali juntinhos, são dores da mesma forma, tá? E tudo isso pode ser só uma fidelidade. Como olhar para tudo isso? Entendendo que o seu sistema, sim, teve sofrimento, sim, teve privações, sim, teve vários acontecimentos que às vezes uma pessoa chegou realmente e levar à morte diante disso. Mas você foi constituído, você sobreviveu, você está aqui lindo e maravilhoso para curtir essa vida que nos apresenta uma grande oportunidade de ser feliz e ser feliz em abundância. Quando você toma posse de um conhecimento, de uma consciência de que você veio dessa história e que cada um passou por estágios da sua história, assim como você está passando por fases da sua história, quando você compreende que aquilo lá não que seja necessário, mas que foi possível para aquele momento e que para você é um possível diferente, é um possível que não é igual àquele. O contexto não é igual, a história não é igual, o tempo não é igual, as condições daquele movimento daquela época não são iguais, a comida daquele momento não é igual a este. Então você acaba dissociando a sua mente de que aquele acontecimento estava aqui e que o seu acontecimento está aqui, embora tudo isso faz parte da história da sua família. Quando acontece essa dissociação, o seu inconsciente deixa de olhar para o passado, deixa de olhar para a história disso, você apenas respeita, compreende essa história e você passa a olhar para frente. Olhar para frente significa olhar para a vida e é essa a nossa função aqui, tá? A nossa obrigação diante de ter ganhado a vida é olhar para a vida. O que significa vida, gente? Vida é felicidade em abundância. O que é vida? É organizar as 12 áreas da sua vida. A área do trabalho, a área do relacionamento, a área da saúde, né? Entrando o peso aqui, na área da saúde. E aí você passa a se olhar, né? Porque você precisa deste corpo para ter força para ir para os relacionamentos, para ir para o trabalho, para ir para sua maternidade, paternidade, para fazer um movimento na vida. E aí você passa a ter atitudes de comportamento diferente daquilo que você se comportava com aquela outra ideia. E aí você começa a conseguir forças para fazer uma dieta, né, em uma nutricionista, fazer uma consciência alimentar, ou como você vai parar com aqueles sentimentos, esses sintomas, não vai ter tanta necessidade de comer tanto, e aí você começa a diminuir e indo gradativamente para a sua vida de uma forma muito mais libertadora, muito mais feliz, porque isso incomoda pra caramba. Isso faz com que a pessoa se sinta culpada. Imagina uma pessoa que quer emagrecer ou quer manter um peso ideal, mas ela sente aquela ânsia de querer comer e ter que colocar alguma coisa para dentro e depois acaba e volta de novo todo esse movimento. Essa inquietação do corpo, a inquietação de querer salvar aquele ente, de querer salvar uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, ou às vezes até um pouco mais recente na sua família ali,
entre pai, mãe e irmãos, mas acontece que cada ser dentro de uma família tem o seu aspecto também individualizado. Ele faz parte de tudo isso, mas ele tem o seu livre-arbítrio de agir e querer diferente de qualquer pessoa da sua família, porque você é livre para ser feliz, tá bom? Olha só, te encontro no próximo vídeo para mais dicas sistêmicas.